Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Andif. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e este programa é patrocinado integralmente pela Andif, uma organização não governamental que há 10 anos atua na defesa dos consumidores de crédito bancário, nos direitos de todos aqueles que se entendem lesados pela cobrança abusiva de juros. Nesta tarde nós temos assim a honra de receber aqui o Dr. Jomásio Avelar. Às vezes a gente acha que esse Brasil está completamente perdido. O Dr. Alarico, que nos deu uma entrevista a semana passada, ele nos mostrou assim alguns pontos que o governo tem que começar a agir para poder modificar o panorama socioeconômico atual. Obviamente que nós temos governantes que dão ouvidos à classe empresarial, que é a classe que conhece de perto os problemas da nação, e temos governantes que fazem ouvidos moucos. O Dr. Jomásio, ele também atua, mas de uma forma diferenciada. Também é empresário, mas ele é presidente do Conselho Brasil Nação. Ele vai explicar direito o que se trata do Conselho Brasil Nação. Mas o que nós colocamos sempre é que o Brasil ele se assemelha a uma nave perdida no meio de um oceano, sem vela e sem rumo. Ele está indo ao sabor dos ventos. Vento sopra para cá, ele vai para cá, vento sopra para lá, ele vai para lá. Porque nós não temos um plano econômico bastante delineado e que todos os governantes têm que seguir, como se nós tivéssemos uma grande cartilha para o desenvolvimento da nação. Dr. Jomásio, muito boa tarde, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você colocasse direitinho no que consiste esse Conselho Brasil Nação que você preside. Boa tarde para todos. Eu que agradeço e me sinto honrado de estar aqui presente nesse prestigiado programa. O Conselho Brasil Nação é uma ONG, é uma organização não governamental. No passado, quando foi criado há 15 anos, e ele foi criado em reação àquelas intempéries todas geradas pelo Plano Collor, criamos uma entidade sem fins lucrativos, dissociada das estruturas empresariais, sindicais, governamentais, que pudesse apresentar ao público os interesses do cidadão isentos, para que as soluções sejam duradouras e sejam imparciais. Esse é o Conselho Brasil Nação. É uma organização não governamental, mantida por seus sócios, que são empresários e profissionais liberais. Qualquer cidadão pode ser sócio do Conselho Brasil Nação, mas predomina na atualidade empresários e profissionais liberais. Tem por objetivo elaborar um projeto nacional de desenvolvimento, como disse muito bem Donizete, para um horizonte mais longo. Nosso país tem vivido, no último século em particular, com iniciativas inteiramente de curto prazo, na total improvisação. A própria construção da capital federal, no atual Brasília, foi decidida, isso não é muito do conhecimento geral da população, foi decidido num comício na cidade de Itajaí, em Goiás, em que o presidente Kubitschek fazia um discurso e foi interrompido por um participante chamado Dondinho, que levantou o braço e perguntou: "O senhor vai mudar a capital da República para Goiás?" Ele parou um instante e disse: "Sim, vou mudar." Vejam, senhores, uma decisão de tal envergadura, de tal repercussão para a história do país desde então, decidida dessa forma. Então, nós temos vivido afora esse período do Kubitschek, que de certa forma fez algum plano de metas, e afora o regime militar, que apresentou alguns planos anuais e quinquenais. Nós não temos tido planos consistentes de desenvolvimento num período de governo, sequer num período de governo,
quiçá então num período mais longo, que é uma visão natural de uma nação, que é enxergar por décadas para frente. João, mas nós temos assim um governo presidencialista. Cada presidente que é eleito, obviamente que ele traz uma gama, ele passa para a população uma gama de perspectiva, faz um punhado de promessas e ele tende a administrar o país segundo suas próprias ideologias, suas próprias convicções, de uma forma às vezes divorciada daqueles que realmente fazem a economia e a riqueza do país, como já foi colocado em programas anteriores. Você acha que o Brasil precisa realmente de um projeto de desenvolvimento e um projeto que esteja assim completamente distanciado das questões ideológicas de futuros governantes? Olha, precisa, e isso você nota claramente em nações mais estruturadas, que são as desenvolvidas. Você percebe claramente que as mudanças de governo para governo não são grandes. Agora, recentemente, nas eleições na Alemanha, você viu claramente isso aí, que as questões de fundo foram bem discutidas nas eleições. Você tem a história do Japão, que você percebe claramente que existe uma elite ali por trás que traça as diretrizes fundamentais por algumas décadas na frente. E assim, todas as nações desenvolvidas, você percebe isso aí, né? Por exemplo, quando foi eleito para presidente da França, François Mitterrand, o discurso de campanha era mais ou menos na linha do discurso do Lula. No entanto, ao tomar posse, a elite francesa fê-lo conhecer de que aquilo era impraticável e que levaria o país a uma derrocada. Ele então mudou de orientação e atendeu aquilo que era a história